Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero agradecer também os técnicas e técnicos que estão lá nos bastidores, trabalhando para chegar essa programação aí 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, professor Luiz Magarian. Olá, professor. Saudações, meu amigo Nando Garcia. Saudações a todos os nossos ouvintes da Rádio Boa Nova e telespectadores da TV Mundo Maior. Forte abraço, obrigado mais uma vez. Vamos falar do Evangelho e do Espiritismo. Grande abraço. Muito bem acolhida, né, a recepção de você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. E se você quiser assistir este programa ou outros que estão lá no YouTube, isso mesmo, vai lá na busca do YouTube, coloca assim, Portal Mundo Maior. E aí, nesse portal que você clicar, vai aparecer, sabe o quê? O logotipo da Mundo Maior. Você clica em cima, vai aparecer playlist, clica em playlist, vai lá com o dedinho, com o mouse, até achar o Alvorada. Tem centenas de programas lá e muitos com o professor Luiz Magarian também. Muito bem. Lembrando de professor, eu lembro também do Emmanuel, nosso querido Emmanuel. Nós vamos trazer aqui do livro Vinha de Luz, mais uma página, né, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. O tópico 75 para você acompanhar aí, ó, esperança. E como o nosso querido Emmanuel sempre faz, ele faz um recorte lá nas cartas de Paulo ou do Evangelho e traz para nós. Então, hoje, Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, é a carta de Paulo a Romanos. Quer comentar, professor? Sem dúvida, Nando. Aqui, de novo, né, nós temos mais uma vez a presença das cartas de Paulo, né? E novamente Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, né? Eu estou até aqui pegando, estava até procurando aqui, enquanto você falava, né? Abrindo aqui no capítulo 15, no no Evangelho, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, no versículo 4. E aí eu coloquei aqui, mudei a tradução, coloquei numa tradução aqui, que é uma versão transformadora, né, que chama versão transformadora. Só para dar o contexto disso que Emmanuel diz, né? Então, numa versão modernizada desse texto, mais contemporânea, é como se Paulo estivesse dizendo assim: essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. E aí, só para pegar o contexto, que antes de Paulo escrever isso aos Romanos, no versículo 3, ele diz assim: pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como dizem as Escrituras, abre aspas, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. E depois, no versículo 5, Paulo faz uma amarração, ele diz assim: que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém os seguidores do Cristo Jesus. Então, Paulo fala
desses ensinamentos que foram escritos há muito tempo, para que estes ensinamentos pudessem nos servir de ensinamentos e, por meio dos ensinamentos, nós pudéssemos forjar dentro de nós a esperança de uma forma concreta, né? Ou seja, é como se a gente estivesse falando da fé inabalável, né? Porque no Espiritismo nós estudamos a fé raciocinada e então conseguimos entender o fenômeno da vida, aquilo que outras religiões, com devido respeito que nós temos, outras religiões chamam dos mistérios de Deus. Mas alguns dos mistérios de Deus foram revelados por Allan Kardec por meio da codificação do Pentateuco Espírita. Então, a esperança, ela precisa de uma concretude, viu, Nando? A gente dizer que tem esperança tem que ter uma base mais sólida, porque é muito fácil a gente dizer que tem esperança quando nós não temos nenhum problema na vida. Porém, essa esperança, ela será levada ao testemunho no momento em que a gente vivencia os problemas que nós consolávamos os outros quando tinham esses problemas, mas nós não tínhamos vivenciado. Então, a gente gosta de, como espíritas, como cristãos, né, desse cristianismo redivivo, a gente gosta de dar uma palavra de apoio, porque a palavra faz parte do pacote da caridade, né? Está no pacote da caridade uma boa palavra, né? Um bom conselho, no momento que a pessoa está vivendo uma aflição, né? Mas a esperança que nós propagamos para aqueles que passam nos nossos caminhos, pelos nossos caminhos, inclusive para todos os nossos irmãos que trabalham em casas espíritas, né? Que têm uma atuação prática no movimento espírita, é muito importante a gente propagar a esperança, porque a esperança está nesse capítulo da fé, né? Só que o nosso capítulo da fé espírita é da fé raciocinada. Então, a esperança, se ela for realmente assentada em bases concretas, ela é uma esperança concreta. Aconteça o que acontecer, ventos, chuvas, trovoadas, tsunamis, a gente vai cair, vai levantar e vai manter a esperança. Essa é a verdadeira fé, né? Essa é a fé realmente que nos move. E muitas das vezes, nós, como trabalhadores espíritas, e devemos continuar dessa maneira, muitas vezes nós transmitimos palavras de fé e de esperança para as pessoas em relação aos problemas que elas estão vivenciando e problemas pelos quais nós não passamos ainda. Mas quando esses problemas nos afligem, nos tangenciam a nossa alma, né? O nosso coração, aí então é a verdadeira prova da esperança, viu, Nando? É a verdadeira prova de que a gente tem paciência e consolação e a gente realmente acredita naquilo que a gente propaga. É o momento do testemunho, né? Então, o testemunho, assim, de dizer assim, olha, eu consolei muitas pessoas que estavam com este problema X, Y, Z. Agora, quem está com esse problema sou eu. O que é que eu tenho a dizer para mim mesmo? Qual é a minha esperança no porvir? Qual é a minha paciência em aguardar
que o plano superior me oriente, me apresente uma solução que às vezes demora para acontecer, mas é como se a espiritualidade estivesse me testando, né, para ver até que ponto realmente eu acredito naquilo que eu falo para os outros, né? Porque a gente sempre escuta os palestrantes dizer isso, né, Nando? Que eu estou dando uma palestra, mas o primeiro ouvido, o ouvido mais próximo da minha boca, é o meu ouvido. Então, eu sou o primeiro que tenho sou a primeira pessoa que precisa aprender aquilo que está sendo falado, né? E esse capítulo, e me parece que Paulo está tentando passar essa mensagem aos romanos, de dizer, olha, quando ele fala, porque tudo que dantes foi escrito, e ele coloca entre vírgulas, para nosso ensino foi escrito. Ele não está dizendo que foi escrito para o ensino dos romanos, ele está se incluindo nisso, né? Então, ele está dando testemunho dele. Então, isso aí é grandioso, né? Eu vou deixar você ler o resto, porque senão eu vou desembestar aqui a falar e o texto vai ficar. Vai E, lá, Nando. professor, e para o palestrante, né, que está ali sempre colocando os ensinamentos, né, estuda e coloca, o ouvido dele não vai assim, se cansa de ouvir e numa hora precisa reagir, né? Numa hora precisa estar colocando em prática. Porque teve um palestrante que chegou no plano espiritual e aí ele viu um rapaz lá todo iluminado, e ele reconheceu aquele rapaz. Ele via que aquele rapaz sempre estava lá no fundo, ouvindo as suas palestras lá no centro, e ele estava com uma luz assim que ele olhou para ele e falou assim: Nossa, a minha luz aqui está bem pequena, a dele está, nossa, muito grande. Aí ele chegou próximo do rapaz, ele reconheceu, né, o palestrante reconheceu ele. Aí ele disse: Puxa, como que você alcançou tamanha luz? Ele falou assim: Tudo aquilo que o senhor dizia, né, lá na palestra, eu procurava fazer. Então, essa luz é em função daquilo que o senhor dizia lá na palestra, né? Então, é isso. É importante muita gente colocar em prática, né? O Emmanuel, então, começa dizendo assim: A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Olha que beleza, né? Pelo menos a gente já reencarnou com a esperança lá no nosso currículo. Só que a gente não usa muitas vezes, né, professor? É verdade. Quando você contou esse caso aí, eu tinha inclusive ouvido, não lembro quem foi o comunicador da Rádio Boa Nova que contou no ar também essa mesma situação. E eu lembro bem que eu gravei bem, que é assim, o palestrante desencarnado pergunta, então, para aquele rapaz que outrora era o que estava no fundo do centro espírita lá, e, salvo engano, o palestrante falou assim, era o rapaz que varria. Ele, enquanto eu estava dando palestra, ele estava varrendo o centro espírita lá no fundo e tal. E aí o palestrante pergunta para ele, escuta, como é que você fez para ter essa luz, né? Eu dei milhares de palestras em centenas de centros espíritas, milhares de centros espíritas, e a minha luz é tão insignificante perto da tua. Aí o rapaz falou assim, desencarnado também, olha, eu não fiz nada, eu apenas coloquei em prática tudo aquilo que o senhor falava nas palestras. Eu gostava muito das suas palestras, ouvia, e tudo que o senhor ensinava nas palestras eu coloquei em prática. Só isso, eu coloquei em prática na minha vida. Então, quer dizer que é, é, é muito interessante esse caso, porque mostra exatamente a importância da palavra, né? Aqui, quando Emmanuel fala assim, nem todos podem oferecer
quando querem o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na Terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança, né? Então, às vezes, a gente nem tem tanta esperança, mas está pregando a esperança. E aquele que recebe essa pregação, no sentido positivo, né, da, da iluminação da doutrina, aquele, às vezes, ele capta a importância da esperança de uma forma até mesmo maior do que aquele que está falando sobre esperança, porque isso é uma coisa que está dentro da alma, né? Está dentro do coração. É acreditar, viu, Nando, que acreditar que realmente Deus está presente, né? E depois que eu estou batendo o olho aqui no nosso texto do Vinha de Luz, né, que o título é Esperança, né? Não por acaso o título é Esperança. E aqui eu estou me lembrando aqui de uma quadrinha. Eu só vou confirmar qual é o salmo onde ela está, que eu venho essa semana inteira aqui, esses últimos dias aqui, últimos 8, 10 dias, eu venho pensando aqui nessa quadrinha como se fosse um mantra, né? Mas inspirado num salmo, num versículo, inspirado não no salmo inteiro, num versículo de um salmo. Daí eu vou esperar você chegar, tá? Não no próximo parágrafo, não no primeiro parágrafo a seguir, no segundo. Daí eu vou falar aqui para os ouvintes, quem quiser inspirar essa quadrinha aí, é como se fosse um pequeno mantra. Enquanto você lê, eu vou achar aqui qual é o salmo, o número do salmo para falar para os ouvintes. Ok, professor. Então vamos lá. Eu vou ler, inclusive, os dois parágrafos, né? O que agora vem em seguida e também esse que o professor citou, né? A dor costuma agitar os que encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidades, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra, não é, visões mais altas. Que beleza! Ele aqui no primeiro parágrafo que eu li, né, ele coloca aqui o Vale das Sombras da Morte, ranger de dentes, trevas exteriores, que é também uma passagem que ele fala que, né, lá, né, em outro setor ali da espiritualidade, a gente vai encontrar esses locais, né, onde muitas vezes a gente deixou de exercer essa possibilidade da esperança, né? A gente anulou a esperança e, consequentemente, a fé também, né? Porque a fé, ela é, vamos dizer assim, o ápice da esperança. Quem tem esperança, né, pode chegar a ter, né? Vai chegar no patamar da fé, né, professor? Verdade, Nando. Eu rapidamente aqui estava procurando. É no Salmo 136, mas como ele é grande, eu não estou localizando aqui assim nesse momento ao vivo, né? Nós estamos gravando ao vivo, né? Então, não localizei o versículo aqui, mas a quadrinha ela está na minha cabeça, né? E a hora que eu falar, alguns que estão conosco nesse momento vão se lembrar. Eu, na verdade, estou em dúvida se é o 136 ou é o 139. Ah, já encontrei. É o 139, é o Salmo 139. Falando com você, encontrei. Aqui a espiritualidade ajuda, né, nessa hora
é o 139, está nos versículos, Salmo 39, versículos 5, 6, 7 e 8. 5, 6, 7 e 8. Salmo 139, versículos 5, 6, 7 e 8. Né? E aí, inspirado nesses 4 versículos, eu pensei aqui numa quadrinha que é muito prática e ajuda muito nesse assunto da fé, né? Nesse assunto, exatamente nesse assunto que nós, por coincidência, né, que os ouvintes podem até achar que a gente combina o texto, né? Mas o texto a gente decide na hora, então a gente não fica estudando o texto, né? A gente, graças a Deus, tem o apoio da espiritualidade, né? E por isso que a gente também consegue fazer esse programa com tanto amor para passar aos ouvintes e aos telespectadores, né? Então, eu venho pensando nesse Salmo 139, versículos 5, 6, 7, 8, e eu pensei assim, que esse salmo, esse pedaço, esses versículos desse salmo, ele fala da presença, da onipresença de Deus na nossa vida o tempo todo, né? Por todo o tempo e o tempo todo. Daí, então, isso remete a uma ideia de fé e esperança. Fé de acreditar que Deus está sempre conosco, Senhor de bondade e justiça, né? Que nos mandou o seu Filho e Jesus é o caminho correto e melhor para chegar a Deus. E aí, quando nós estamos na intimidade com Jesus, nós estamos com Deus, né? Então, estando na intimidade com Jesus, tendo uma aliança com Jesus, nós estamos com Deus. Então, pensando nesse salmo, eu pensei assim, né? Ó, esse salmo, resumindo esse salmo para os dias de hoje, é assim, né? Ó, é um mantra, né? Subo aos céus, lá estás. Desço à sepultura, lá estás. Onde quer que eu vá, lá estás. Onde quer que eu esteja, lá estás. Então, uma quadrinha. Subo aos céus, lá estás. Desço à sepultura, lá estás. Onde quer que eu vá, lá estás. Onde quer que eu esteja, lá estás. Então, Deus e Jesus estão, e toda a espiritualidade, né? A bendita espiritualidade que nos assessora, eles estão conosco sempre, em todos os momentos, nos melhores e nos piores, nos momentos de alegria e felicidade, nos momentos de tristeza e depressão, né? E esse salmo já diz isso há tanto tempo, né? Mas a gente tem um momento certo de aprender, né? Nós temos um momento certo de fazer esse aprendizado, de inspirar. As palavras sempre estiveram lá, mas elas nos alcançam no momento certo. E nós fazemos essa tradução dessas palavras no momento certo, né? No momento de cada um de nós, né? E, e essa quadrinha, inspirada nesse salmo, mostra o seguinte, que a fé, ela é sempre, né? A esperança também é sempre. Ela não estou com fé. A fé é comigo, né? Eu não estou com esperança. A esperança é comigo, né? Então, não é fácil, não. É muito difícil, principalmente nas horas do testemunho, né? Porque aqui você leu: a dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte. Realmente, né? É a hora do testemunho, né? Nos momentos das dificuldades, o medo nos assola, né? Essa é a hora da esperança. Essa é a hora da fé raciocinada, né? Essa é a hora da consolação. Então, essa ideia da onipresença de Deus
né, de Jesus conosco o tempo todo, da espiritualidade conosco o tempo todo, ela nos dá um lenitivo. É um alívio saber que nós não estamos sozinhos. Quando Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta ao Espírito da Verdade se os espíritos interferem nas nossas vidas, o que é que o Espírito da Verdade responde a Kardec? Sim, interferem, muito mais do que vocês imaginam, né? Então, dizer que os espíritos estão conosco e interferem na nossa vida muito mais do que nós imaginamos é confirmar que há uma onipresença espiritual o tempo todo, né? O tempo todo, né? Às vezes a gente tem uma inspiração e a gente até assim se vangloria, né? Nossa, olha o que eu falei, que bacana isso que eu falei, né? Mas eu não falaria, né, se não tivesse o apoio espiritual, essa onipresença, né? Porque Jesus é de Deus, Maria Santíssima é de Deus e todos os espíritos são de Deus. Doutor Bezerra de Menezes é de Deus, enfermeira Sheila é de Deus, Meimei, Alta de Souza, né? Chico Xavier, Emmanuel. Então, todo esse conjunto inumerável é a onipresença divina nas nossas vidas, viu, Nando? Exato. Então vamos aqui continuar o texto quando o Emmanuel escreve: "A noite espera o dia", né? O professor falou, ó, tudo tem seu tempo, né? O seu time. Então a noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir, o homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Então, veja, ele está nos dando aqui esperança, né? Que por mais que a gente possa estar passando por dificuldades, desafios, né? Com situações difíceis, ele fala que, né? Seremos socorridos por Deus, né? Então, é isso que mantém essa chama ardente dentro de nós, presente, que a gente deve alimentar a esperança para a gente superar todas as dificuldades que possamos, né, professor? Passar, já passamos e iremos passar. É verdade, Nando. Você sabe que um dia desses eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp, né? Sempre, todo dia tem uns amigos que mandam umas mensagens e tal, né? Às vezes a gente está numa correria, não dá para olhar na hora, nem no mesmo dia, mas a gente acaba olhando depois, né? E eu recebi uma mensagem aqui, um printzinho, e eu achei tão bonito e tão verdadeiro que eu guardei. Eu guardei aqui comigo e eu resgatei agora. E exatamente o que você está falando. É um pequeno texto que diz assim: fé não é quando tudo tem dado certo, quando o sol brilha dentro do seu coração, quando as coisas caminham do jeito que você planejou. Fé é a tempestade caindo, as portas se fechando, sua cabeça bagunçada, o seu coração apertado, as lágrimas rolando e você firme, confiando nas suas orações, nos seus passos, no seu processo e no seu propósito, confiando no seu Deus. Essa é a fé. Não deixe que nada e nem ninguém tire ela de você. Eu achei tão realista esse print que me mandaram que eu fiz questão de guardar. Eu vou guardando quando eu leio e me toca, eu vou guardando, viu, Nando? Porque eu sei que num momento eu vou usar, eu vou falar para alguém, vai me inspirar. Tem algumas mensagens que a gente recebe que são inspiradoras. E os salmos, o que a gente faz hoje pelo WhatsApp, já foi feito antes pelos salmos, né? Os salmos são mensagens inspiradoras, viu, Nando? É, é uma coisa para a gente resgatar, uma leitura para a gente sempre resgatar.
viu, Nando? Isso mesmo, e cultivar, né? Muito bem, aí, com essas palavras que o professor pronunciou aí, com muito carinho, com muito amor, a gente vai dar uma pausa para um momento de prece, de oração e de vibrações. E aquela água que a gente sempre sugere, deixa aí de lado um copo de água, recipiente com água, que os benfeitores, na hora que você estiver assistindo ou ouvindo esse programa, seja a hora que for, eles vão trabalhar nesse líquido precioso aí. Então, vamos lá para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, então, unidos em pensamento, em espírito, com os benfeitores espirituais que trabalham na seara do nosso Mestre Jesus. Que nós possamos alimentar o nosso coração de esperança, pois, se assim não fosse, não estaríamos aqui, não estaríamos no universo, não estaríamos com a vida pulsante em nosso ser. E como o próprio Emmanuel disse, um legado do nosso Criador, deixado para todos nós, em nossos corações, a esperança, que a gente possa cultivá-la e que os benfeitores espirituais possam nos ajudar nesse cultivo. É como quando nós colocamos a semente no solo, esperamos pelo sol para aquecê-la, iluminá-la, a chuva e os cuidados que temos que ter, cada um de nós, com essa semente. Então, que essa semente da esperança possa brotar, despertar em nosso ser, para que assim a gente alimente esta semente para que se torne uma plantinha, uma árvore que dê frutos, que possa se multiplicar no campo da vida. Pedir também aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, que estão precisando que a esperança acenda em seu olhar, em seu coração, aquela luz que aquece e que faz com que a gente possa acreditar que não estamos sozinhos e que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso irmão maior, irá nos ajudar em determinados caminhos, desde que nós mesmos façamos a nossa parte. Por isso, então, Mestre Jesus, permita que possa sair do teu coração misericordioso aquela luz do amor a nos fortalecer para que a gente possa ter, mesmo entre espinhos, pedras no caminho, ter a esperança de que novos dias virão com mais alegria, com mais paz, por tudo aquilo que já passamos, que ainda estamos passando, mas que no futuro, se semearmos hoje aquela sementinha da esperança, teremos um futuro melhor, um amanhã melhor. Senhor Jesus, que a tua bênção possa se espalhar como sementes de luz e esperança por todo o nosso planeta, entre os seres, entre os lugares, os lares, dos nossos familiares e entes queridos, das pessoas ligadas a nós, da nossa sociedade, da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país, do nosso hemisfério e todo o planeta, a essa Mãe Terra. Que a sua bênção esteja conosco, Jesus, não tão somente agora, nesta hora, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho aí para você, para se tornar viável, para a gente poder estar espalhando essa semente de esperança aí através da rádio, da TV, do áudio, da imagem, por todo o planeta. Nós convidamos você a ser sócia ou sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Entre no site, amigosdaboanova.com.br. Faça sua doação, se articule lá para você se tornar sócio. Temos telefones também, 0800 12 018 38, 11 2458 3214 e o WhatsApp, que é esse meio rápido aí de comunicação pelo smartphone, 11 97 834
46. Agora, você também pode fazer uma doação instantânea, espontânea, na hora do programa. É só você enviar um Pix para 11 97 261 0272. O valor que você puder, o valor que você quiser, na hora que você quiser, vai ser muito bem recebido com grande e com muita gratidão. Muito bem, então, professor. Temos mais aqui uns parágrafos pequenos. Eu quero ler rapidamente para que, não é, possas aí nos trazer as suas reflexões, os seus comentários. Aí assim, o Emmanuel continua: Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, né? Que os erros são os próprios da escola evolutiva e por isto mesmo a esperança, não é, é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: Vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Que beleza! Isso é uma pintura, né, do nosso querido Emmanuel, né, Texto enquanto professor? você lia, e eu notei que o Emmanuel, ele inicia esse texto usando a palavra luz e termina esse texto novamente usando a palavra luz. Por pelo menos 4 vezes aqui no texto, eu noto que o Emmanuel usa a palavra luz. Primeiro, o Emmanuel diz que a esperança é a luz do cristão. É a primeira linha do texto, o primeiro parágrafo do texto. A esperança é a luz do cristão. Então, primeiro ele fala de luz do cristão. Depois, lá pelo... Deixa eu localizar, tava com o olho em cima aqui, escapou. Depois no terceiro, quarto parágrafo, eu já vou achar já, mas eu vou falar primeiro no final. No final, o Emmanuel fala que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança. Então, ele fala, no começo do texto, que a esperança é a luz do cristão. Depois, ele fala que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança. E depois ele fala que isto tem como objetivo acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, e aqui, eu localizei aqui no terceiro parágrafo, no quarto, vamos dizer assim, no quarto, porque o primeiro parágrafo é só uma linha. No quarto parágrafo, no final, ele fala que, apesar do ranger de dentes e das trevas exteriores que estão ao nosso derredor, que existe a luz interior. Ele diz que nós temos uma luz interior e que essa luz interior é a esperança. Então, em 4 momentos do texto, o Emmanuel usa a palavra luz. Ou seja, o que é que a luz faz? A luz nos ilumina, ilumina o caminho. Então, ele não está dizendo que a esperança está pronta dentro de nós, mas sim que a esperança é uma construção que nós vamos levantando ao longo da vida, ao longo do caminho, enquanto vivemos. A esperança vai sendo forjada dentro de nós, inclusive na seara evolutiva, inclusive nos tropeços que nós vivenciamos, nas aflições que nós sentimos, nos medos
né? Nos momentos que nos remetem, os momentos de sombra e de morte, né? Que nos remete ao Salmo 26, né? Ainda que eu esteja no vale das sombras, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, e habitarei longos dias na casa do Senhor. Então, o vale da sombra e o vale da morte não é um local físico, né? Aquilo que Emmanuel diz aqui e aquilo que está no Salmo 26. Não é um local físico, né? Esse vale da sombra é um estado espiritual, é um estado de espírito, né? Muito bem retratado no Nosso Lar 1, naquele momento que o André Luiz chega na casa dele e encontra a mulher dele casada com outro homem, e ele, de repente, fica nervoso. Então, ele muda completamente a sua vibração e ele sintoniza de novo, né, as zonas umbralinas, né? E ele descobre que é um estado espiritual. E aqui, Emmanuel está nos dizendo, viu, Nando? Eu sei que nós já estamos chegando próximo do final, mas só para concluir o raciocínio, quando Emmanuel insiste por 4 vezes no texto em usar a palavra luz, é que ele está dizendo que a esperança é um farol, né? É uma lanterna que nos ilumina o caminho à frente, né? Nós estamos caminhando para frente na senda evolutiva e a esperança é esse farol que vai abrindo o caminho, jogando luz na frente para a gente enxergar o porvir. Então, por isso que Emmanuel diz, a esperança é a luz do cristão, né? A esperança é a luz interior, a esperança é a própria luz e ela nos ajuda a acender dentro de nós a luz da santificação espiritual. Vejam que, então, conforme nós vamos construindo dentro de nós a esperança, nós vamos tendo maior capacidade de caminhar pelos caminhos tortuosos e dificultosos da vida, enfrentar as aflições, o ranger de dentes, e vamos nos santificando. Notem que a santificação espiritual é um processo lento ao longo da vida eterna, né? E que nesse momento nós estamos vivendo apenas uma centelha da vida eterna, que é a presente reencarnação, viu, Nando? Então, a nossa mensagem essencial de hoje para os nossos amigos que estão conosco nesse momento é que sempre é momento de esperança, né? Perder a esperança é perder a crença no Pai Maior, é perder a crença em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Nando, essa é a minha mensagem hoje para os nossos ouvintes, viu, Nando? Muito bem, professor, que maravilhoso. Então, texto maravilhoso do Emmanuel, agradecer aí esse mentor espiritual querido que nos falou sobre esperança, as suas considerações aí. Professor, gratidão. Gratidão a você, querido e querido telespectador e rádio ouvinte. Esperamos você no próximo programa Alvorada. E agora, aquelas despedidas nossas, né, professor? De sempre aí. Tchau, tchau, Saudações. professor. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Nando. Tchau, tchau para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.